Olá pessoal, vamos aí a mais uma aula de projeto de produto 1. Hoje nós vamos falar de sustentabilidade. Essa é a aula de número 9, relacionada à parte 2 de sustentabilidade. Nós vamos utilizar aqui como referência bibliográfica o livro de Introdução ao Projeto de Produtos, do Indomar Carpes Jr. Então ela vai ser a referência da nossa aula. Recomendo que vocês comprem esse livro. É um livro muito bom para quem quer estudar essa área de projeto de produto. Então fica aí a nossa indicação. Bom, nosso primeiro tópico aqui que a gente vai estar comentando é sobre recomendações para o ciclo de vida do produto. Então, o ciclo de vida dos produtos, ele precisa ser adequado, principalmente nos dias atuais, ao meio ambiente. Com certeza, né? Porém, nem sempre isso acontece, tá? Essa adequação ela é comprometida. E, segundo o autor Kimura, tá, ele fornece algumas razões para que isso ocorra. Então, por exemplo, o produto às vezes não é descartado, ou ele é descartado antecipadamente e de modo inesperado. Então, ele interrompe o seu ciclo de vida normal. Tá? Então, antes, ele é descartado bem antes. Isso prejudica a forma de descarte do produto e compromete o meio ambiente. Também temos aqui a não utilização dos produtos já adquiridos pelos consumidores. Então, nem sempre o produto chega ao consumidor. Por exemplo, um lote pode ter sido não entregue aos consumidores, ou, por exemplo, o produto já saiu foi mal calculado a quantidade de produto que iria para o consumidor, e parte desse produto ficou em estoque, passou um tempo, ele não era mais uma novidade. Não seria interessante para a empresa colocar esse produto que ainda está em estoque no mercado. Então, esse produto não vai ser adquirido pelo consumidor. Então, ele vai precisar ser descartado de certa forma, sem ser utilizado. Isso é prejudicial para o ambiente também. Outra forma é uso de produtos ineficientes por longo período de tempo. Então, se eu tenho alguns produtos que não são ineficientes, que são ineficientes, né, no caso, provavelmente eu vou descartar ele antes também. Isso vai gerar lixo, né? Então isso é um problema. Também aqui temos a necessidade de manutenção e uso de produtos descartáveis. Então, um exemplo aqui são máquinas fotográficas de uso único. Antigamente, na década de 60, depois voltou nos anos 80 e depois lá para os anos 2000 e um pouquinho voltou de novo. Tinha umas máquinas fotográficas que eram descartáveis, então você comprava essa máquina, principalmente elas eram de baixo custo e mais voltadas para adolescência, né? Pessoas assim que não tinham muita afinidade com fotografia, mas que iam tirar fotos, né, de forma rápida. Então essas máquinas fotográficas, elas eram muito baratas, então qualquer pessoa poderia adquirir. Depois de um certo tempo de uso, você jogava fora a máquina. Era barata, né? Isso gerava muito lixo, tá? Então,
Você não precisava fazer manutenção nessas máquinas, simplesmente jogava fora, produto descartável. Então, isso não é adequado a um ciclo de vida de produto que respeite o meio ambiente, né? Então, isso é um dos problemas também que eram gerados aí. Bom, então, o ciclo de vida de um produto, ele vai seguir a forma de um ciclo fechado, como esse exemplo que está aqui, ó, tá? Dessa referência. Tá? Então, por exemplo, eu vou extrair os recursos da natureza, vou processar o material, vou enviar para a fabricação do produto, fabriquei o produto, vou distribuí-lo, os clientes vão utilizar o produto, depois da utilização do produto, o produto chega ao fim da vida útil e eu vou descartar o produto. Tá? Então esse seria um exemplo de ciclo fechado para, considerando isso como o ciclo de vida do produto. Tá? Aqui vale a pena ressaltar que no fim da vida útil nós temos aí produtos que devem ser reciclados e reutilizados. Tá? Então esse seria um exemplo de ciclo de vida do produto dentro de um ciclo fechado. Essa é a recomendação para o ciclo de vida de um produto. Nós podemos falar aqui sobre a análise do ciclo de vida, tá, do produto. E essa análise do ciclo de vida do produto, ela vai ser uma ferramenta para cálculo de impacto ambiental. Então, hoje, né, principalmente com o aumento da consciência ambiental e com a preocupação dos problemas ambientais, que vem muito à tona, né? As indústrias e os negócios são cada vez mais comprometidos com essa análise de impacto ambiental e suas atividades. Então as empresas passaram a criar produtos mais verdes, tornando o processo do ciclo de vida do produto mais sustentável. E aí uma ferramenta que é a que a gente vai citar aqui, muito interessante aí para auxiliar na adoção de estratégias sustentáveis, né, em análise do ciclo de vida, é essa ferramenta da análise do ciclo de vida, conforme a gente está vendo nessa figurinha. Então a gente tem a produção do produto, a distribuição, o uso. Depois do uso, a gente tem a destinação final. Para onde o produto vai ser descartado. Então ele vai para o aterro, ele vai para compostagem, ele vai para incineração, ou ele vai para reciclagem. Tá? Eu reciclo esses materiais, beneficio a matéria-prima, devolvo para a natureza, né? Talvez, não sei, se for possível, tá? Ou refaço, utilizo esse material reciclado e refaço um outro produto. Tá? Então, isso é uma coisa positiva que a gente pode fazer, e essa avaliação de impacto, né, desse processo é feito com a análise do ciclo de vida. A gente pode utilizar essa sigla, tá? ACV ou LCA, para representar a análise do ciclo de vida. Então ela vai ser considerada pela gente aqui uma metodologia que avalia impactos ambientais dentro de um processo. Tá? No caso, processo de produto, serviço, etc. Então, a LCA, tá, ou a CV, ela vai ser uma técnica para calcular os aspectos ambientais e potenciais impactos associados a um produto, processo ou serviço. E
normalmente ela segue algumas etapas, tá? Que a gente vai definir aqui. Então, uma das etapas é: defina o escopo e os objetivos do seu produto, né, processo, serviço. Então, a gente vai definir e descrever o produto. Então, por exemplo, eu poderia criar uma documentação para esse tipo de análise. Nessa documentação, a primeira parte que eu colocaria lá no item é definir o escopo dos objetivos. Tá? Eu vou descrever o produto, descrever o processo, descrever a atividade, estabelecer todo o contexto da análise, definir fronteiras, se tiver fronteiras, né? Variáveis de estudo. Então, por exemplo, eu poderia definir, vamos supor que eu tivesse um produto que são desodorantes, né? Então, eu deveria definir quais são as variáveis que vão causar impacto ambiental e falar, por exemplo, sobre esses produtos, né, que estão geralmente associados à emissão de poluentes. Principalmente o CFC, né, usado em desodorantes aí. Então, teria que falar das características desse produto. Por exemplo, será que ele consome muita energia na hora de produzir esse produto? Será que ele consome muita água? Então, são coisas que eu tenho que colocar na definição do escopo dos objetivos. Segundo, análise do inventário. Então, nesse segundo item, dentro da minha documentação, que eu estou fazendo aqui do LCA, eu vou identificar, eu vou quantificar, colocar quantidades de entrada e de energia de materiais. Quanto de material eu vou utilizar para esse produto? Quanto de energia eu vou utilizar para fabricar esse produto? O quanto de emissão de produto descartável, né, eu vou gerar para o meio ambiente. Eu vou ter muitos descartes de resíduos sólidos, de emissão de poluentes, então eu vou colocar nesse item, dentro da minha documentação. Em seguida, eu vou avaliar o impacto. Então, dentro de um item aí, avaliação de impacto, dentro de uma documentação que eu estou abrindo aí, dentro do LCA, eu vou avaliar os potenciais impactos ambientais, todo relacionado à entrada e emissão durante a fabricação do meu produto, né? Então, eu vou especificar isso, quantificar. E, por último, eu vou interpretar os resultados, tá? Então, abro um item lá na minha documentação e vou colocar a interpretação dos resultados. Aí eu vou falar, em relação a aquele produto, aquela emissão, ela foi, ela teve um impacto ambiental grande, então é necessário que ela seja reduzida, tal. Então eu preciso falar isso na interpretação dos resultados, ok? Então aqui a gente fecha as partes que compõem a análise do ciclo de vida, ou LCA, né? Ou ACV. Aqui a gente vai dar um exemplo de cálculo de impacto ambiental. Então, o principal aspecto aí do ACV ou LCA é que ela vai incluir impactos que normalmente não são considerados em análises tradicionais. Tá? Então, essa ACV proporciona uma visão mais abrangente de aspectos ambientais do produto. Então, aqui a gente tem um gráfico, um exemplo da análise do ciclo de vida. Esse gráfico é um gráfico comparativo de emissões de gases de efeito estufa para diferentes combustíveis usados no setor de transporte. Então, por exemplo, a nossa referência aqui, é a gasolina, que é feita totalmente de petróleo ali, né? Então, ela tem emissão de 100% na natureza, de emissão de gases, né, para efeito estufa, de 100% na natureza. E ela é muito utilizada no setor de transporte. Se eu passar a utilizar no meio de transporte
ao invés da gasolina, tá? Passar a utilizar etanol, um etanol vindo, por exemplo, do milho, por exemplo. O que acontece com a redução, o nível de redução desses gases na natureza? Então eu vou ter uma redução, por exemplo, isso aqui para um tipo de etanol de nível médio, né, sem muita, vamos dizer assim, sem muita detalhamento do processo, tá? Ele tem uma redução considerável no nível de poluição, mas ele ainda não é tão apurado, por exemplo, como o gás natural vindo desse tipo de produto, tá? Se eu trabalhar então com uma média aí, um tipo de combustível que vem do etanol, mas ele não é um nível tão apurado de combustível, ele acaba reduzindo o nível de poluição em relação à gasolina, né, que é vinda do petróleo, em 19%. Se eu trabalhar, por exemplo, com gás natural, ele já reduz 28%. E se eu trabalhar com a biomassa, a redução em poluição de gases aí, de emissão na natureza, 52%. Se eu trabalhar, por exemplo, com cana-de-açúcar, a parte de biomassa, eu vou ter 78% de redução de poluição em relação à gasolina. E se eu trabalhar com a biomassa, um material celulósico, eu vou ter 86% de redução. Certo? Então você vê aí a substituição do petróleo por combustíveis, vamos dizer assim, naturais, né? Como ela já reduz aí a emissão de gases tóxicos na atmosfera. Aqui a gente pode ver um outro exemplo, tá? Nós temos aí uma análise do ciclo de vida feito pela montadora Nissan, e nessa análise ela compara as emissões do veículo elétrico Nissan, tá, chamado de Leaf, com um veículo similar que é movido a gasolina. Então aqui a gente tem o Nissan Leaf, que ele é um veículo elétrico, e aqui o veículo da Nissan movido a gasolina. Tá? Então a gente vê aqui, então, para veículos a gasolina, a etapa do ciclo de vida que mais vai contribuir para a emissão de poluente é o uso de combustível. Então aqui, ó, por exemplo, voltado para o veículo a gasolina, né? Então, o que mais ele utiliza aqui é o combustível, esse em azul, né? A gente vê que para o caso do Nissan Leaf, que é o motor elétrico, ele não utiliza combustível fóssil, certo? Então ele não tem. Então, daqui para cá você vê que o nível de contribuição da emissão de CO2 é praticamente zero. Então, realmente, o veículo elétrico Nissan, ele é um veículo limpo, se você considerar que ele não tem combustível para se movimentar, ele usa eletricidade, né? Beleza? Em relação à parte de manutenção, logística, né? A gente percebe que esse tipo de veículo, ele gasta menos nessa parte, e o veículo elétrico gasta mais. Então, apesar desse veículo elétrico não ter emissão de poluentes, né, ele acaba gastando mais em outros aspectos. E você verifica que a parte de a parte de materiais, né, partes, etc., o veículo elétrico tem muito mais componentes do que um veículo a combustível, né, como um combustível fóssil, por exemplo. Então aqui, ó, nessa parte cinza escuro,
tá? Eu mostrei errado aqui. A cinza escuro tá, é relacionado a essa parte, e o cinza claro é isso aqui, ó, tá? O cinza claro é isso aqui. Então, relacionado ao cinza escuro aqui, o motor a gasolina possui menos gastos em relação à quantidade de materiais, partes de veículo, tá? A produção do veículo, então, ela é mais barata do que a produção de um carro elétrico. Então, um carro elétrico custa mais, tá? A parte de reciclagem, por exemplo, o custo para reciclar um material elétrico, os materiais elétricos são maiores, tá? Está num nível, um patamar um pouco maior que em relação ao de combustão aqui. E a parte de produção de energia, né, para se movimentar o veículo, essa daqui é maior do que a parte do veículo a combustível fóssil, por exemplo. Beleza? Então são algumas comparações aí que a gente faz para esse tipo de produto. Bom, aqui, observando o ciclo de vida dos produtos, né, nessa figura, a gente percebe que os produtos que podem ser reutilizados inteiros ou em partes têm uma vantagem ecológica. Eles não necessitam ser reciclados para obtenção de materiais. Ok? Então, com isso, economiza-se energia para reciclagem, bem como transporte correspondente. E o ciclo de vida dos produtos ele é fundamental para tornar os produtos mais sustentáveis. Então, a estimativa desse ciclo é uma atividade importante para a sustentabilidade. Então, se a gente quiser estimar o ciclo de vida, a gente precisa determinar se os produtos eles são de longo ou de curto período de uso, se ele tem um uso intenso ou leve. Aqui, por exemplo, se eu tenho um produto que é utilizado de forma muito intensa, provavelmente ele vai ser descartado rapidamente. Então eu posso gerar maior quantidade de lixo posteriormente. O produto ele tem uma alta funcionalidade, tá? Ou ele tem uma funcionalidade comum. Se ele tem um apelo estético funcional, se ele tem investimento inicial e custo de operação baixo ou alto, se ele tem um preço alto ou baixo para o consumidor final. Então, essas são características para se estimar o ciclo de vida de um produto. Além disso, né, a gente precisa considerar o seguinte, no nível de ciclo de vida do produto, tá? Então, será que nós vamos ter um retorno simples ou mais complexo para o fabricante depois de descartar o produto? O volume e a velocidade do fluxo da produção do produto, a gente tem que averiguar isso, tá? Nós vamos ter que verificar se tem reutilização de material, se tem reciclagem de material, ou se vai ser eliminado o produto, né? ou até mesmo incinerado. Se o produto é livre de manutenção, ele precisa de manutenção ou não. Se a opção de compra ou aluguel do produto, né, pelo consumidor final, e a possibilidade de atualizar ou não o produto. Ok, então a gente finaliza essa aula e bons estudos aí a todos.